Olá, e daí, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar falando sobre investimentos, né, e sobre mercado acionário, as dificuldades que tem para se escolher uma empresa na hora de comprar ações, que empresa que eu vou comprar, qual empresa que eu não corro risco nenhum, qual empresa que está bem. E aí a gente tem que escolher algumas empresas para colocar no nosso radar e a partir daí ficar esperando o momento certo de comprar as ações dessas empresas. Mas a dica fundamental sempre é buscar empresas que estejam bem financeiramente, que não estejam endividadas, empresas que sejam lucrativas, já que você, a partir do momento que compra ações dessa empresa, você passa a ser sócio, pelo menos de uma partezinha dessa empresa. E você, como sócio, o que você espera? Espera ter lucro. O que você espera? Não correr riscos da empresa quebrar por excesso de endividamento ou por falta de recursos financeiros. E no módulo de hoje nós vamos falar sobre uma das maiores empresas do Brasil, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, que é a WEG. Então vamos conhecer um pouquinho a respeito da WEG. E quem diria, né, que uma pequena empresa fabricante de motores lá no interior de Santa Catarina, mas precisamente em Jaraguá do Sul, iria conquistar o mundo, sendo aqui um dos maiores grupos empresariais do Brasil, que é a WEG. A WEG que começou fabricando motores e se especializou na parte de energia, na parte de automação e hoje tem um grupo de empresas. Mas toda a sua história começa em 1961, através de três amigos, Werner, Ricardo Voigt, Egon João da Silva e Geraldo Warninghaus. E justamente a inicial dos três, Werner, Egon e Geraldo, é que deu o nome para a empresa chamada WEG. Dessa pequena fábrica de motores, nascida lá em Jaraguá, hoje a WEG é composta por fábricas em 12 países, filiais em 36 países, e tem um faturamento na faixa de 13 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Atualmente ela é presidida por R. Schmelzer Jr. e você pode acompanhar a evolução e a variação das ações da WEG consultando pelo seu código VEG3. Mas vamos agora conhecer um pouquinho a respeito dos números da WEG, essa empresa que também vem se mostrando bastante sólida e que passa a ser muito atrativa para você que está pensando em comprar ações de uma empresa. Então vamos conhecer um pouquinho dos números da WEG. Então vamos começar aqui com os balanços dos anos de 2017, 2018 e 2019. Por que os 3 anos? Porque a partir de 3 anos a gente consegue ter também uma tendência para onde que a empresa está indo. E o ponto principal que a gente começa analisando no balanço é justamente esse campo aqui, chamado ativo circulante. No ativo circulante, que é o chamado capital de giro da empresa, todos os recursos que a empresa tem para trabalhar. Ele é composto pelo que ela tem de dinheiro, caixa, equivalentes, o que ela tem para receber, contas a receber, duplicados a receber, o que ela tem de estoques, que vai se converter em dinheiro, e outros créditos que geralmente são impostos a recuperar. Então aqui, com esses recursos que a empresa sobrevive, com esses recursos que ela trabalha. Então ela começou o ano de 2017 com 9 bilhões, aqui estamos falando em milhares de reais, 9 bilhões 415 milhões de ativo circulante e tinha em caixa, em dinheiro, 4 bilhões e meio. No ano seguinte, 9.438, praticamente permaneceu estável, 3 bilhões e meio em caixa, e 9.760 em 2019, 9 bilhões 760 milhões de reais de capital de giro, sendo 3 bilhões 495 de dinheiro em caixa. Então aqui a gente acompanha financeiramente como que a empresa está. E aqui esses números da análise vertical, o AV aqui, ele representa o quê? Quanto que o capital de giro representa no total do ativo da empresa. Então ele representa 67,3% de tudo que a empresa tem. 61,3%, 62,2%. Então o capital de giro da empresa ele está girando em torno de 62, 61% aqui nos últimos 2 anos de tudo o patrimônio da empresa. Então, começamos a olhar já a situação financeira. A empresa tem dinheiro, ela está com bom volume de capital de giro. Agora vamos ver o endividamento. E aí o endividamento a gente olha nesse grupo de baixo aqui chamado passivo. Passivo circulante e passivo não circulante. Circulante, dívidas de curto prazo, não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Toda a dívida da WEG fecha em 7 bilhões 142 milhões de reais.
o que representa 51,1% de todo o patrimônio. No ano seguinte, 7 bilhões 546, porém a representatividade caiu para 49%. E no ano de 2019, 6 bilhões 757 e a representatividade 43,1%. Então dá para se observar que o endividamento da WEG vem diminuindo ao longo dos anos. Isso analisando aqui em proporção ao tamanho do patrimônio da empresa. Então já dá para se observar que financeiramente a empresa está bem, o endividamento ele vem caindo e hoje ele é de 43% de todo o patrimônio da empresa. Em termos de resultado, a WEG, que faturava 9 bilhões e meio em 2017, foi para 11 bilhões 970 milhões em 2018, foi para 13 bilhões 347 milhões em 2019. E o lucro pulou de 1 bilhão 140 para 1 bilhão 344 e foi para 1 bilhão 632. Então, uma empresa bastante lucrativa e trabalhando com uma margem sobre as vendas em torno de 12, 11,2 e 12,2%. Então está aqui, a empresa também é lucrativa, aquilo que eu falo. A empresa ela tem que estar bem financeiramente, não pode estar endividada ou muito endividada e ela tem que ser lucrativa, então a WEG está em um dos nossos exemplos. Trazendo agora os outros números aqui para vocês, quero chamar a atenção para esses quadrinhos aqui, onde nós temos aqui a liquidez geral e a liquidez corrente, que mostra a capacidade de pagamento que a empresa tem em relação às suas dívidas. De tudo que a empresa deve, para cada R$1 que ela deve, ela dispõe de R$1,41 a curto, médio e longo prazo. E esse número aumentou para 1,53, então mostra que a empresa tem folga financeira. Na liquidez corrente aqui que mostra a situação só no curto prazo, para cada R$1 de dívida, ela tem R$1,87 em 2018 e R$2,17 em 2019. Então, para cada R$1 de dívida, ela tem R$2,17. Paga e sobra. Então, financeiramente está bem. O endividamento era 49%, caiu para 43,8%. Da onde eu tiro esse endividamento? Desses números aqui que eu tiro o endividamento. Então está aqui a dívida da empresa em queda. O resultado da empresa, margem, ela trabalha com 11% sobre as vendas, aumentou para 12,23%, é quanto que ela ganha em relação ao que ela vende. O ganho que ela tem em relação ao ativo, a rentabilidade do ativo, em relação a todo o ativo que ela tem investido, ela tem gerado um resultado de 8,73% em 2018, 10,41% em 2019. E finalmente o resultado que ela gera para os sócios, para os acionistas, 17,12% e 18,28%, que é o lucro em relação ao patrimônio líquido da empresa. Então se veja que ela gera resultados excelentes para os acionistas, considerando uma inflação de 3,5%, 4%, de 3% ao ano, ela gera 18,28% de ganho para a empresa. Aproveitando também como as SAs publicam seus balanços trimestrais, fizemos aqui uma compilação do semestre, né? Já que tivemos já 3 trimestres aí no ano de 2020, então fizemos uma comparação com os 3 primeiros trimestres de 2019 em relação aos 3 primeiros trimestres do ano de 2020. O capital giro foi para 11 bilhões 581, 60,8% do patrimônio. Ela mantém o volume de recurso em caixa, 3 bilhões e meio. O seu endividamento 45,2% caiu para 40,2%, diminuindo ainda mais as suas dívidas em plena época da pandemia, né? Então as dívidas da empresa estão menores em relação ao seu patrimônio, em relação a todo esse contexto de pandemia que nós vivemos durante o ano de 2020. Somando os 3 trimestres até 30 de nove de 2019 até 30 de nove de 2020, o faturamento da empresa em 3 trimestres era de 9.568, foi para 12.579. Então isso aqui está projetando fechar o ano de 2020 com algo em torno de 16 a 17 bilhões de reais. E o lucro de 1,128 em 3 trimestres até setembro de 2019, 1 bilhão 634 até setembro de 2020. Então olha aqui, que eu mostrei para vocês o balanço de 2019 inteiro, 1,632,
Em 9 meses ela já chegou em uns 634, sinal de que a empresa vai provavelmente passar dos 2 milhões de lucro no ano de 2020. E com isso, aqui nos indicadores, puxando os indicadores agora para o ano de 2020, a liquidez corrente 1,66, paga e sobra, a liquidez geral, perdão, e a liquidez corrente 2,35. Então ela está mais folgada do que estava no ano passado, em plena época da pandemia. Está menos endividada do que estava no ano passado, em plena época de pandemia. E os resultados da empresa, 12,99% de margem, e agora a rentabilidade de ativo 8,58%, lembrando que ainda falta um trimestre aqui, né? E a rentabilidade do PL 8,80%, lembrando que também falta um trimestre para fechar o ano. Então esses aí são os números da VEG. Com isso, conhecemos a situação econômica e financeira de mais uma empresa. Então, você pode buscar VEG3, WEGE3, e aí você vai acompanhar o valor das ações da VEG. E, naturalmente, o primeiro passo é saber a situação econômica e financeira da empresa, agora você já sabe, e agora é só esperar o momento certo de comprar as ações dessa empresa, sempre lembrando que daí já entra numa análise mais técnica, que é a análise através dos gráficos e da relação do preço das ações. Sempre lembrando que para comprar as ações sempre espera a hora que ela estiver embaixo, né? Quando ela estiver embaixo você entra, nunca comprar quando ela estiver no seu topo. Mas o importante está aí, conhecer a situação econômica de mais uma empresa passa a ser mais uma opção para os seus investimentos, a empresa VEG.